Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira e vamos começar mais um Leia a Bíblia junto comigo. Estamos aí desde novembro, se não me engano, lendo a palavra do Senhor, 3 capítulos por dia, seguindo aí uma sequência desde Mateus, né? A gente vem lendo a palavra do Senhor e espero que aí acho que mais um mês a gente já finaliza todo o Novo Testamento, tá bom? Hoje, Hebreus capítulo 4, 5 e 6. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comente, eu estou lendo a Bíblia com você e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você quer que também conheça os textos bíblicos, tá bom? Quem conhece a Bíblia não cai em falsas profecias, não cai na lábia de falsos pastores. Conheça a Bíblia, que você vai ter um conhecimento pleno de quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo, para cada um de nós, tá bom? Hebreus, capítulo de número 4, diz assim: Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com essas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez, na passagem citada, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito. Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Está falando aqui do sumo sacerdote terreno, tá bom? Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Em outro lugar diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho,
ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir, pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim à discussão. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele o confirmou com um juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que nos refugiamos nele, seremos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segurança como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, nós finalizamos Hebreus 4, 5 e 6 para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua noite, te dê uma noite de paz, que o sono dos justos te alcance. E se Deus assim permitir, amanhã às 8h30 da manhã nós temos um compromisso marcado com a segunda parte, de José na casa de Potifar. Deus abençoe, uma excelente noite na paz do Senhor.